num momento como esse, a gente para um pouquinho para pensar, num país que de repente a gente se sente sem pai, sem mãe, sem cabeça no sentido do capo, daquele que dirige. E quando a gente fica sem direção, a gente não sabe muito bem para onde ir e o que é pior, qualquer lugar serve. É sobre isso que a gente vai falar hoje com uma pessoa que veio me socorrer e atendeu o nosso pedido do Casa Brasil, que é psicóloga, psicanalista, Ana Cláudia Fossen, que está aqui do meu lado. Obrigado, viu, Ana? Você veio nos socorrer realmente. A gente está precisando de socorro, Ana, no momento desse? Acho que o mundo inteiro. O mundo não, inteiro. Só o Brasil. Porque não é só o Brasil. Não é só o Brasil. Acho que a gente está num momento muito especial, global. A Ana, com essa especialidade da psicologia, da psicanálise, talvez nos ajude a entender o movimento coletivo que está pelas ruas, no açougue, na banca de revista, nas escolas, no trabalho. Mas para a gente falar desse assunto, vamos definir duas palavras aqui? A minha preocupação da produção era tentar falar um pouco sobre esse movimento da depressão, da síndrome do pânico, de assuntos que estão em alta quando o nosso país fica em baixa. Como que a gente pode definir depressão, síndrome do pânico, medo? Como essas coisas se relacionam, Ana? Bom, na verdade a depressão e a síndrome do pânico não são... As pessoas tendem a confundir como a mesma coisa, né? Então é muito comum a gente receber no consultório pessoas que dizem assim, olha, eu tenho pânico e depressão. E essas coisas necessariamente não aparecem juntas. É que o pânico, na verdade, acaba gerando processos depressivos como consequência. A depressão é um estado, na verdade, de desânimo, de apatia, de falta de vontade e que ela tem uma gradação. Ela pode ser leve, né? E ela pode ser um processo muito grave, né? Ela pode ser circunstancial, gerada por uma perda, por um luto, por uma situação imediata, e ela pode ser realmente uma doença grave, inclusive hereditária, né? Uma doença daquelas que são anos e anos e anos, que levam anos e anos de tratamento. A síndrome do pânico tende a ser muito pontual, né? Então você tem momentos onde você é acometido pela síndrome do pânico, que ela é bastante circunstancial, né? Então o pânico tem a ver com sistemas de insegurança, quando você vê os seus sistemas de segurança quebrados, quando você vê os seus sistemas psíquicos abalados, onde você se vê diante de uma situação que você não consegue uma solução a médio prazo. E aí você tende a desenvolver a síndrome do pânico. E elas são, na verdade, sintomas da modernidade, junto com a ansiedade, né? Junto com... A ansiedade, ela leva a síndrome do pânico, Ana? É isso? Então... Ou elas andam juntas, elas caminham meio juntas? Na verdade, a ansiedade, ela é algo do dia a dia do ser humano hoje. Parece que isso é o mal do século. Esse é o mal do século. Começa né? na ansiedade? Exatamente. A gente pode falar isso? Eu acho que começa com o estilo de vida, onde a ansiedade é uma peça importante, né? Então hoje não existe ninguém que diga assim, eu vivo sem ansiedades, eu nunca fiquei ansioso, ou eu fico ansioso assim, de vez em quando. Isso não existe. Mas isso é porque a sociedade nos cobra muito, quer dizer, a gente é o tempo todo cobrado, né? Assumir bem o papel de mãe, de professor, de pai, de profissional, você tem que ser bem sucedido em tudo. É isso que vai nos levando à ansiedade ou é a forma que eu lido com tudo isso que me deixa ansioso? São as duas coisas. Se eu fosse mais budista, eu seria mesmo menos ansioso, será? Eu espero que sim. Pode ser uma saída? Pode ser uma saída, eu como acho. A terapia como a yoga como a meditação, eu enfim. acho que sim. Eu acho que são mecanismos. medidas interessantes, como correr, como andar de bicicleta, eu acho que são medidas importantes. Exercício físico também Isso, ajuda. também. Elas não são soluções constantes, mas elas são paliativos importantes ao longo de um período de tempo. A questão, eu acho, é que assim, o homem é sempre fruto do seu inconsciente e da sua época. Né? Então, quando você me pergunta assim, mas são as pessoas que são ansiosas ou a época que deixa a gente ansioso? É um pouco das duas coisas. Eu acho que a gente vive uma época do planeta, na verdade, no Brasil especificamente, muito particular, né? Que eu acho que há muitos anos a gente não vivia. Que é um mundo globalizado, um mundo online, onde a gente vive e tem notícias assim a minutos. Então eu acho que a globalização ela é muito complexa, né? E ela trouxe consequências para a vida das pessoas. Essa enxurrada de informações. Ela traz. Ela é excelente, hoje a gente se comunica com o mundo inteiro, rapidamente, facilmente, as distâncias estão encurtadas,
mas a gente divide mais problemas. A gente não... Adorei, repete isso. Quer dizer, a gente sabe mais, mas a gente também trouxe um monte de problema. Não, fora isso, você assiste a novela das 9 ainda e fica vivendo os dramas daqueles personagens que não são reais e também sofrendo com o personagem. Então a gente gosta de sofrer, psicologicamente falando, é isso? A gente precisa sofrer? A gente opta por sofrer? Não, eu acho que a gente não opta conscientemente por sofrer. O sofrimento faz parte da vida. Esse é um conceito antigo já na psicologia, na psicanálise nem se diga. Freud chamava isso de pulsão de morte. Ele foi o grande, ele descobriu que existia algo dentro da gente que não nos levava a viver bem, que nos levava ao pior, né? Ao destrutivo. Ao destrutivo, exatamente. Né? Quando a gente pergunta por que uma pessoa passa uma vida inteira bebendo, né? E ela sabe que aquilo não faz bem, por que ela passa uma vida inteira fumando e ela sabe que aquilo não faz bem? Não dá para atribuir isso a um fator externo, ele está lá dentro. Exatamente, não dá para atribuir. Então eu acho que assim, tem essa questão que vai passando, né? E tem um contexto global, que é exatamente esse. Que é, nós vivemos hoje momentos de muito narcisismo, de muito consumismo, e isso foi gerado, na verdade, porque a sociedade foi se tornando uma sociedade capitalista um tanto quanto selvagem, assim que a gente chama tecnicamente, sabe? Vamos parar em sociedade selvagem, capitalista, porque esse é o tema que a gente veio discutir. Enquanto você reflete 2 minutos, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já com a Ana Cláudia. Bom, né? Também estou achando, a gente volta já.